jornalismo e profissionais que atuam com jornalistas. Histórias de vida sobre a perspectiva de quem geralmente as conta. Hoje, no De Papo Com, você vai conhecer a história do profissional responsável por captar inúmeros acontecimentos através das lentes da câmera. Manuel Carlos Vicente, técnico de áudio, rádio e TV, e atual cinegrafista da UFN-TV, é nosso convidado. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Então, Vicente, para começar a nossa entrevista, eu queria te perguntar de onde veio a vocação por registrar visualmente a história contada pelos jornalistas. Bom, a minha vocação, eu sempre tive curiosidade, né, em aprender essa área. E tinha um colega que mais tarde veio a ser meu professor e depois futuramente foi meu colega, que é o Fernando Ramos. E eu via ele nas externas, né, com os repórteres e gravando as reportagens. Então, eu sempre tive uma curiosidade, na verdade, eu incomodava ele, né, para tentar aprender como era aquela profissão, né, como era fazer as imagens para poder fazer as reportagens junto com os repórteres. Então, a minha curiosidade surgiu aí, eu incomodando ele, né, pedindo para ele me ensinar, e ele acabou criando um curso. E depois eu vim fazer esse curso e, posteriormente, eu vim trabalhar com ele na RBS TV, aqui em Santa Maria. Tu mencionou ali externa, tu poderia nos explicar o que é uma externa, para quem não sabe? Uma externa é uma reportagem que é gravada fora do estúdio, né? A gente vai contar uma história, né? Por exemplo, vamos mostrar uma situação de um bairro, né? Que está com um problema de falta de água ou que tem uma série de outros problemas de iluminação. E a gente vai até esse bairro e mostra, através dessas imagens e do texto do repórter, né? Da narrativa dele, contar o que está acontecendo naquele bairro. Então, isso a gente chama de externa, né? Uma reportagem fora de estúdio. Seria isso. E como é o processo de criação de uma matéria junto com o jornalista? Bom, essa é um trabalhinho em conjunto, um trabalhinho em equipe, né? A gente tem já uma afinidade com determinado repórter ou já está acostumado, escalado para sair com aquele repórter. Então a gente recebe, durante a reunião de pauta, recebe a nossa pauta, que vai ser a nossa reportagem, né? Então a gente já sai com uma determinada ideia, quando tu já vai sabendo qual é o assunto, tu já vai trocando uma ideia com o repórter. Olha, podemos fazer assim, podemos fazer assado, ou nós temos que entrevistar tantas pessoas, né? Mas a gente precisa de um parecer de uma outra autoridade, então a gente vai ter que ir nesse local. Então se estrutura toda a matéria, né, através dessa conversa, desse diálogo durante o carro mesmo, né? A gente entra no carro, já separa o equipamento que a gente vai utilizar para fazer essa reportagem, e durante esse deslocamento a gente já vai trocando aquela ideia, né? Bom, podemos fazer assim, podemos fazer assado, dessa forma. E geralmente é dessa forma que a gente consegue montar a estrutura da matéria ou até mesmo alterar essa estrutura, porque às vezes a gente se depara com uma outra realidade daquilo que a gente pensou naquele momento lá prévio, né? Então a gente vai trocando essa ideia até formar bem direitinho o que a gente deseja, né? Levar a reportagem ao ar para o telespectador. Como é que foi a tua trajetória até chegar aqui na UFN como cinegrafista? Bom, tua trajetória profissional? A minha trajetória profissional surgiu assim. Como eu te respondi logo no início, eu fiz esse curso, né? É um curso de rádio e TV, o primeiro e único curso que teve no Senai, através do Fernando Ramos. Nós tínhamos uma turma de 12, né? Desses 12, acho que só eu permaneci, né, trabalhando com TV. Os outros foram para outros ramos né, ou foram fazer outra atividade profissional. Bom, mas enfim, aí eu saí, me formei nesse curso e fiz o meu estágio, digamos assim, trabalhei como freelance. Meu primeiro trabalho foi como freelance na RBS TV, aqui em Santa Maria. E aí eu fiquei 2 anos lá, e aí se encerrou o prazo, se encerrou esse período, e eu fui trabalhar, a convite do próprio Fernando, fui trabalhar lá fora na Universidade Federal. Aí fiquei bons anos trabalhando na Universidade Federal, junto com o curso de jornalismo. Lá eu fazia jornalismo, TV Campus? Na TV Campus, exatamente. Eu trabalhava com jornalismo, trabalhava com app e com os RPs. Então eu trabalhava com as 3 modalidades, né? E foi um período muito bom, um período maravilhoso, assim, que a gente, de aprendizado mesmo, a gente aprendia no dia a dia, assistia aulas com os alunos, existia essa troca, assim, bem isso que eu te disse, né, dessa conversa, de se montar
as reportagens ou até mesmo os audiovisuais que existiam dentro das outras disciplinas. Foi um período bem bacana, assim, bem legal. E como é que foi essa troca de rotina de um veículo jornalístico para uma instituição de ensino? Ela tem essa diferença, né? Porque tu tá trabalhando com alunos, é diferente, eles estão ali, eles estão aprendendo, né? Assim como nós estamos aqui, sentados agora, estamos aprendendo, né? E aí no jornalismo comercial é tudo mais automático, assim, muito mais automático. As pessoas já estão formadas, já têm uma visão mais técnica do assunto. E tem se eu fosse te falar, seria essa grande diferença, assim, a gente tem que estar montando esse quebra-cabeça. E lá, na outra parte, ela já é mais automática, assim, então eles já sabem mais ou menos o caminho que eles têm que tomar, então é bem diferente. Essa é a grande diferença de trabalhar com educação, né? Na formação dos alunos, isso aí é importante. E qual foi a pauta que mais te marcou? A pauta que mais me marcou, quando eu estava lá na TV Campus, foi um documentário que nós fizemos com uma família que vivia no lixão. Eles viviam, não existia cooperativas de catadores ainda na cidade, e eles moravam no lixão, em barracas que eram montadas. E aí nós chegamos nesse local, era um casal lá, e a repórter na época era Carolina Berger, e ela fez uma pergunta até pro rapaz, qual era o maior sonho dele? Era sair daquela situação, daquele momento que eles estavam ali. E o que me chamava a atenção, assim, que eles tinham um pianinho pequenininho que ele tinha dentro do barraco dele, e ele tocava aquele piano, e tocava bem o piano, sabe? E aquilo ali foi o que me marcou, assim, o sonho dele era sair daquela situação e ele tocando aquele piano, e foi uma reportagem até que foi premiada, se não me falha a memória, que ela levou para festivais de reportagens universitárias, assim, ela levou essa reportagem. E foi uma reportagem que foi premiada, assim. Né? Foi o que me chamou a atenção, porque é uma realidade que a gente não desconhece, assim, no dia a dia nosso, né? Pessoas que moravam no lixão, que viviam daquele lixo ali, catando as suas latinhas, ou o seu plástico para poder sobreviver. Mas eles moravam dentro do lixão. Isso aí foi o que me marcou. E acontece muito essa sensação da impotência, de querer ajudar e não saber como nas pautas? Acontece bastante, e a gente tenta manter digamos assim, a visão mais técnica da coisa, assim. Não claro, se envolver com aquela situação, né? Ter a sensibilidade de ter aquela situação, mas saber que tu tá podendo ajudar de uma outra forma aquela pessoa, né? Alguém que possa ver a tua reportagem, né? Poder se tocar e fazer alguma coisa para poder ajudar aquela pessoa que está ali naquele momento, vivendo uma situação assim de vulnerabilidade, né? Daquela maneira que eles estavam vivendo lá, né? E qual é a tua visão sobre as atualizações da forma de filmar, o jornalismo atual? Ela mudou bastante, né? Eu, quando comecei a gravar, eu gravava com fita, né? E hoje a tecnologia está aí, né? A gente se grava com fotográfica, câmeras fotográficas, né? E muda a concepção, mas a essência em si da imagem, essa não muda. A tecnologia está aí, ela veio para nos ajudar, mas a essência da imagem, do feeling do repórter cinematográfico, ela não vai mudar nunca. E alguma coisa ainda se mantém. Como que tu acha que essa transformação ela pode ajudar de alguma forma ou não? Não, ela pode sim. Hoje se grava muito para a rede social, né? As reportagens são mais instantâneas, né? Então elas atingem muito mais do que na nossa época nós tínhamos. Hoje eu posso assistir a hora que eu quiser determinada reportagem, né? Antigamente eu tinha só aquele momento daquele jornal, determinado jornal, para poder assistir, sentar na frente da televisão e poder assistir. Hoje, se tu perder a reportagem que vai ao ar, tu pode assistir na palma da tua mão, através do celular, né, o momento que tu quiser. Então isso mudou essa forma de fazer o jornalismo e de consumir o jornalismo, né? E como que tu te mantém atualizado para melhorar na tua profissão e te manter sempre atento?
Olha, a gente tenta, através dos novos colegas, dos novos que estão agregando dentro da profissão, né? A gente está sempre fazendo cursos de atualização, tentando buscar novas formas de se captar determinada imagem ou determinado áudio. Então a gente está sempre se trocando, se conversando entre si, né? Entre os colegas, né? Daqui da universidade ou até mesmo de fora, né? A gente troca ideias. Eu tô com uma dificuldade assim, assado com o equipamento só. Como é que eu faço? Pega um livro tal, ou pega um polígrafo tal, e aí tu vai se atualizando, né? Vai conversando, vai trocando ideias, que hoje é mais fácil também da gente conversar, né? E poder se integrar, né? Em reuniões, em videochamadas. Então, é por aí que a gente tenta se atualizar, né? Hoje em dia todo mundo tem uma câmera no bolso. E o que tu acha que isso pode ajudar ou prejudicar no meio cinematográfico? Olha, eu acho que isso ele é bem, como é que eu vou te dizer, ele é bom e ele é ruim ao mesmo tempo. É bem isso que tu tá perguntando. Porque assim, a pessoa que não tem uma formação jornalística, ela pode usar aquela imagem, e não entender de que forma ética pode ser usada aquela imagem, entendeu? Então, eu acho que é importante isso, mas hoje em dia as pessoas pegam e gravam de qualquer forma, mostram o rosto de uma determinada pessoa, ou até mesmo expõem uma criança, e isso tem todo um cuidado, né? Tem que se ter todo um cuidado para não expor aquela situação, aquela cena, né? E claro que ela tem que ser vista, né? Mas eu acho que às vezes as pessoas gravam e não têm noção de que forma aquilo ali proporção vai tomar aquilo, entendeu? E eu acho que é bom e é ruim ao mesmo tempo. Então eu acho que tem que ter, as pessoas que gostam do jornalismo, que queiram fazer jornalismo, elas têm que fazer uma faculdade, tem que estudar, tem que vir para uma universidade. E poder entender de que forma aquilo ali pode ser benéfico para a sociedade, né? E o que tu falaria para o Vicente de antigamente, o Vicente que começou na profissão? O que eu falaria para o Vicente? Que é uma trajetória longa, né? São 30 anos quase de profissão, e eu acho que continuasse, sabe? Porque é apaixonante a profissão da gente, e poder a gente estar em vários locais, né? Conhecendo pessoas novas, fazendo reportagens legais, assim, que levam assim as pessoas, e ao mesmo tempo também fazendo reportagens também não tão boas, assim, não tão legais, assim, que também faz parte, né, da nossa vida, né, que ele continuasse, né, que ele continuasse fazendo aquilo que realmente ele gosta. Essa seria a grande... A gente agradece a tua participação. E eu que agradeço, muito obrigado pelo convite de vocês aí, e a gente está aí à disposição sempre. E esse foi o De Papo com Manuel Carlos Vicente, cinegrafista da UFN-TV. A cada semana, batemos um papo com um profissional que atua em diferentes campos do jornalismo. Siga o Instagram, @programa de papo com, e o do curso de jornalismo da UFN, para ficar por dentro de quem são os nossos convidados. Até breve!